Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Jorge. Tenho 54 anos e há 32 deles eu vivo na estrada. Conheço cada curva, cada buraco, cada posto de gasolina suspeito entre o Oiapoque e o Chuí. Já vi de tudo nesse asfalto: acidente feio, assalto, neblina que parecia o fim do mundo. Mas nada, absolutamente nada me preparou para o que aconteceu naquela madrugada na BR-116, a chamada Rodovia da Morte. E não foi por causa de acidente. Eu estava fazendo a rota Curitiba-São Paulo, um trecho que já fiz centenas de vezes. Puxava uma carga de bobinas de aço no meu Scania 113 azul, o Trovão Azul, como eu o chamo. Era por volta das 2 da manhã e eu estava atravessando o Vale do Ribeira, uma região famosa pela mata densa e pelas curvas traiçoeiras. A noite estava escura como breu, sem lua, e uma névoa rasteira começava a subir do asfalto, grudando nos faróis. O cansaço estava batendo, mas eu queria adiantar a viagem. O rádio só pegava chiado e interferência. Naquela solidão, você e o caminhão viram uma coisa só. O ronco do motor é a única música, a vibração do volante, a única companhia. Foi quando eu vi os faróis pelo retrovisor. No começo, não dei muita bola. É normal ter outros caminhões na estrada. Mas havia algo estranho. A luz era amarelada, fraca, como a de um carro muito antigo, e ele mantinha uma distância constante, uns 200 metros atrás de mim. Não tentava ultrapassar, não diminuía, apenas me seguia como uma sombra. Pensei, é algum colega com o rádio quebrado, pegando vácuo para economizar diesel. Mas depois de uns 20 minutos, comecei a ficar incomodado. A estrada estava completamente deserta. Eram apenas os meus faróis cortando a escuridão à frente e aquela luz amarelada insistente no meu espelho. Pisei um pouco mais fundo. O Trovão Azul respondeu, o motorzão roncando mais forte. Olhei no retrovisor. A luz amarelada continuava lá, na mesmíssima distância. Estranho. Meu Scania estava a quase 100 km/h numa subida leve. Que carro antigo conseguiria me acompanhar daquele jeito sem esforço? A névoa engrossou de repente e a visibilidade caiu para quase zero. Reduzi a velocidade por segurança, o coração começando a dar umas batidas mais rápidas. Foi aí que aconteceu a primeira coisa realmente bizarra. O chiado no rádio parou e foi substituído por uma música. Era uma melodia antiga, uma moda de viola triste, daquelas que meu avô ouvia. A qualidade do som era péssima, cheia de estática, como se viesse de um rádio de pilha velho. Que porra é essa? Murmurei, tentando mudar a estação. Nada. O dial estava morto. A música continuava, melancólica e fantasmagórica. Então eu ouvi outro som por cima da música e do motor. Uma batida. Toque, toque, toque. Vinha da lateral do caminhão. Um som metálico, rítmico. Pensei que pudesse ser um pneu, uma peça solta. Mas o som era muito nítido, muito intencional. Olhei pelo retrovisor lateral tentando enxergar alguma coisa na névoa. Não via nada além do reflexo das minhas próprias luzes. Toque, toque, toque. Mais alto agora. Parecia vir da porta do carona. Meu sangue gelou. A cabine do Scania é alta. Para alguém bater na minha porta, teria que estar em pé no estribo. E eu estava a 80 km/h no meio do nada. Minhas mãos suavam no volante. Olhei de novo para o retrovisor central. O veículo de trás tinha se aproximado. Agora eu conseguia ver o contorno dele na névoa. Era um caminhão. Um modelo muito antigo, com a frente arredondada, algo dos anos 40 ou 50, e estava completamente enferrujado, sem cor definida, como se tivesse sido arrancado de um ferro velho. Os faróis amarelados pareciam olhos doentios. O pavor tomou conta de mim. A moda de viola no rádio ficou mais alta, quase distorcida, e as batidas na porta se transformaram em pancadas violentas.
Tum, tum, tum. Era como se alguém estivesse esmurrando o metal, tentando entrar. Eu gritei, um som que nem reconheci como meu. Pisei fundo no acelerador, sem me importar com a neblina, com as curvas, com nada. O trovão azul urrou e eu mergulhei na escuridão, desesperado. Olhei para o espelho do lado do carona e o que eu vi vai me assombrar até o dia da minha morte. Por uma fração de segundo, a névoa se abriu e eu vi uma figura agarrada do lado de fora da minha cabine. Não era um homem. Era alto, esquelético, com braços e pernas compridos demais. Usava roupas escuras e rasgadas que se agitavam com o vento. Mas o rosto, eu não vi olhos nem nariz, apenas uma boca escancarada num sorriso impossivelmente largo, cheio de dentes que pareciam cacos de vidro. Ele virou a cabeça lentamente na minha direção e, mesmo sem olhos, eu senti que ele estava me vendo. Um dos seus braços se ergueu e bateu com o punho fechado contra o meu vidro, que estremeceu com o impacto. Foi a última coisa que vi. Instintivamente joguei meu caminhão para a direita, raspando a mureta de proteção. Ouvi um som terrível de metal se arrastando e um guincho agudo, desumano, que foi se perdendo na escuridão atrás de mim. Olhei pelo retrovisor. O caminhão antigo e seus faróis amarelados haviam sumido. A moda de viola no rádio cessou, dando lugar ao chiado de sempre. As batidas pararam. Eu não parei de dirigir até chegar ao primeiro posto de gasolina grande, quase em São Paulo com o sol já raiando. Saltei da cabine tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Fui direto para o lado do carona. A porta de aço estava afundada em 3 lugares, as marcas de punho perfeitamente visíveis no metal. E no vidro, arranhado e trincado onde a figura bateu, havia uma marca de mão. Era uma mão escura, oleosa, com dedos que eram longos e finos demais para serem humanos. Os frentistas acharam que eu tinha sido atacado por assaltantes. Eu não desmenti. Como eu poderia explicar a verdade? Como dizer que fui perseguido na rodovia da morte por um caminhão fantasma e atacado por uma criatura que não deveria existir? Até hoje, eu nunca mais dirigi à noite naquele trecho. Desvio, pego rotas mais longas, perco tempo e dinheiro, mas não passo ali. Porque às vezes, quando estou sozinho na estrada, no silêncio da madrugada, eu ligo o rádio e por entre o chiado, eu acho que ouço os primeiros acordes de uma moda de viola triste e sinto o caminhão balançar, como se alguém, com muito cuidado, tivesse acabado de subir no estribo. Meu nome é Marcos. Tenho 58 anos e rodo nesse trecho há mais de 30. Já vi de tudo um pouco nessa vida. Assalto, pneu estourando em curva fechada, colega que dormiu no volante e virou estatística. A gente aprende a ser duro, a ter o olho treinado e a não acreditar em história de assombração de beira de estrada. Pelo menos, eu não acreditava. Aconteceu numa madrugada de terça para quarta, no meio do inverno. Eu estava descendo a BR-116, a famosa Regis Bittencourt, que na época de chuva vira um sabão. Minha carga era de bobina de aço, pesada para diabo, e o bruto, meu Scania 113 azul, roncava macio debaixo de uma garoa fina e persistente que parecia não ter fim. Era por volta das 3 da manhã, a chamada Hora do Silêncio, quando nem o rádio PX pega direito e a estrada é sua e da escuridão. O trecho era aquele sinuoso, perto de Miracatu, cheio de curva e neblina. Os limpadores de para-brisa trabalhavam no ritmo de um coração cansado, empurrando a água de um lado para o outro. A única luz era a dos meus faróis, cortando a serração como 2 facas cegas. É um sentimento de solidão que só quem vive na estrada conhece. Você é um pequeno universo de metal e diesel se movendo por um vazio infinito. Foi numa dessas curvas, uma bem fechada à esquerda com um guarda-rail todo amassado de acidentes antigos, que eu a vi. Primeiro, foi só um vulto, uma mancha pálida no limite do meu farol alto.
Pensei que era um animal, uma capivara talvez. Reduzi a velocidade, o freio motor assobiando baixo. Conforme o cargueiro se aproximava, a forma ficou mais nítida. Era uma mulher, parada no acostamento de terra batida, de costas para a estrada. Usava um vestido simples, de cor clara, que parecia fino demais para o frio cortante que fazia. O cabelo, escuro e comprido, escorria pelas costas, encharcado pela garoa. O primeiro instinto foi pensar que era problema. Alguém que o carro quebrou, ou pior, isca para assalto. Mas não havia carro nenhum, nem luz de pisca-alerta, nada. Só ela, imóvel, como uma estátua. Passei devagar, o coração já batendo um pouco mais forte. O normal seria buzinar, oferecer ajuda pelo rádio, mas algo me travou. Foi o jeito que ela estava parada. Tinha algo de errado. Quando meu caminhão emparelhou com ela, eu virei a cabeça para olhar pela janela do passageiro. E foi aí que o sangue gelou nas minhas veias. Ela se virou, devagar, com um movimento que não parecia humano, meio travado. O rosto era de uma palidez doentia, quase cinza sob a luz fraca do painel. Mas não foi isso o que me apavorou. Foram os olhos. Eram 2 buracos vazios, sem vida, fixos num ponto além de mim, além do caminhão, como se estivesse olhando através do mundo. E o vestido, o que de longe parecia ser só uma cor clara, de perto estava sujo de terra e rasgado, como se ela tivesse sido desenterrada. Pisei fundo no acelerador. O motorzão do Scania urrou, a fumaça preta cuspiu pelo escapamento e eu saí dali cantando pneu, coisa que nunca faço com carga pesada. Meu corpo inteiro tremia. Agarrei o volante com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Olhei pelo retrovisor direito, o coração na boca. Ela ainda estava lá parada no mesmo lugar, a figura pálida diminuindo na escuridão e na chuva. É o sono, Marcos, é o cansaço, eu repetia para mim mesmo. Você tá vendo coisa? Tentei ligar o rádio, procurar uma música, qualquer coisa, para quebrar o silêncio medonho que tinha se instalado na cabine. Só chiado. Continuei dirigindo por uns 10, talvez 15 quilômetros, já me convencendo de que a minha mente tinha me pregado uma peça. A gente fica muito tempo sozinho, a cabeça começa a criar coisa. Foi quando eu vi de novo, lá na frente, no acostamento, a mesma figura pálida, o mesmo vestido, parada exatamente da mesma forma. Impossível, simplesmente impossível. Não tinha como ela ter chegado ali antes de mim. Eu estava a mais de 80 por hora. Um arrepio violento subiu pela minha espinha e o suor começou a escorrer pela minha testa, gelado. Dessa vez, eu não diminuí. Travei os dentes e acelerei ainda mais, passando por ela como um foguete. Não tive coragem de olhar para o lado. Mantive meus olhos fixos na linha branca da estrada, que dançava hipnoticamente na minha frente. Mas eu senti. Senti o frio invadir a cabine. Um frio que não era da noite. Era um frio de túmulo. E um cheiro de terra molhada e de flores velhas murchas. O cheiro de velório. Minhas mãos suavam tanto que o volante parecia escorregar. Comecei a rezar, um Pai Nosso atrapalhado, as palavras se embolando na minha boca seca. Eu só queria ver as luzes de um posto de gasolina, de um restaurante, qualquer sinal de vida. Foi aí que olhei por um segundo para o espelho do lado do passageiro. Eu não devia ter olhado. O rosto dela estava lá, não na estrada, mas refletido no vidro do espelho, colado ao meu. Os olhos vazios me encarando, a boca se abrindo lentamente, sem emitir som. O grito ficou preso na minha garganta, um nó de puro pavor. Puxei o volante com força, o caminhão deu uma guinada perigosa na pista molhada, e a carga de aço lá atrás rangeu, protestando. Consegui endireitar o bruto e não olhei mais para o espelho. Foi o resto do caminho olhando só para frente, chorando como uma criança, pedindo a Deus para aquilo acabar. Rodei até o primeiro posto com gente, uns 30 quilômetros depois.
Entrei no pátio quase batendo numa bomba de diesel, desliguei o caminhão de qualquer jeito e desci tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Entrei na lanchonete, o rosto branco como papel. O frentista, um senhor já de idade, me olhou e acho que viu o pavor nos meus olhos. Viu ela também, né, chefe? Ele perguntou sem rodeios, me servindo um café forte com a mão firme. Eu só consegui balançar a cabeça, confirmando. Aparece de vez em quando nessa época de chuva, ele continuou, a voz baixa. Dizem que foi uma moça que morreu num acidente naquela curva há muitos anos. O noivo dormiu no volante, voltando da festa de casamento. Ela fica lá, esperando por ele, procurando uma carona que nunca vai chegar. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei no pátio do posto até o sol raiar, com todas as luzes da cabine acesas. Nunca mais passei naquele trecho de madrugada. Se a noite me pega perto dali, eu encosto e espero o dia clarear. Porque tem coisas na estrada que não estão no mapa e que nenhuma experiência de 30 anos te prepara para enfrentar. E toda vez que a chuva fina começa a cair no para-brisa, no meio da escuridão, eu ainda sinto aquele frio na cabine e olho, contra a minha vontade, para o espelho do lado do passageiro, com medo de ver aqueles olhos vazios me encarando de volta. Meu nome é Kleber e faz 22 anos que minha casa de verdade é a cabine do meu Mercedes. Já cruzei esse Brasil de ponta a ponta mais vezes do que consigo contar. A gente que vive nesse ramo aprende a ser cético. Houve muita história em parada de caminhão, a maioria aumentada, inventada por gente que fica tempo demais sozinha com o barulho do motor na cabeça. Eu era um desses, que ouvia e só balançava a cabeça rindo por dentro, até aquela noite na 381. A BR-381, principalmente o trecho de Minas que eles chamam de Rodovia da Morte, não tem esse apelido à toa. É uma estrada traiçoeira, cheia de curvas que te abraçam para te matar, com um sobe e desce que testa o freio e a fé de qualquer um. Eu vinha de São Paulo, carga de verdura, precisando chegar em Belo Horizonte no primeiro horário do dia seguinte. Era o aniversário da minha filha mais nova, e eu tinha prometido que pelo menos ligaria de manhã, já descarregado. A viagem vinha se arrastando. Uma chuva fina e intermitente deixava o asfalto liso, e uma neblina baixa começava a se formar nos vales, subindo pelas encostas como um fantasma. Era pouco mais de 1 da manhã. Eu estava num trecho particularmente isolado, um ponto cego que a gente já conhece. Sem sinal de celular, sem comunicação no rádio PX, nada. Só você, Deus e a estrada. Foi quando o painel do meu bicudo começou a piscar. As luzes todas fraquejaram, como um suspiro cansado. A agulha do contagiros tremeu e caiu. O motorzão, que roncava firme, começou a engasgar, tossir, e em questão de segundos silenciou. O caminhão foi perdendo velocidade até parar completamente no acostamento estreito. Um silêncio mortal caiu sobre a cabine, quebrado apenas pelo som da chuva batucando no teto. Primeiro veio a raiva. Não pode ser, não agora, eu praguejei, batendo no volante. Tentei dar a partida, nada, nem o barulho do motor de arranque. Pane elétrica total. Um breu completo lá fora e eu, um alvo fácil no meio do nada. O medo começou a subir pela boca do estômago. O maior pavor de um caminhoneiro não é o tombo, é ficar parado, vulnerável, na mão de quem não presta. Peguei minha lanterna, desci na chuva fria e abri a caixa de fusíveis. Tudo parecia no lugar. Tentei mexer nos cabos da bateria, apertar os terminais. Nada. Absolutamente nada. Depois de meia hora de luta inútil, ensopado e tremendo de frio e de nervoso, eu desisti. Sentei no banco do motorista, a cabeça encostada na janela, vendo a neblina ficar mais e mais densa. Eu estava entregue à sorte. Foi quando eu vi uma luz. Não era farol de carro, era uma luzinha fraca, amarelada, que balançava devagar, vindo na minha direção pelo acostamento.
Parecia um lampião. Meu corpo enrijeceu. Ninguém anda a pé numa estrada daquelas, àquela hora, com um lampião. O coração disparou, pensei em pegar o facão que guardo debaixo do banco. A luz se aproximou, e com ela a silhueta de um homem. Era um senhor, já de idade avançada. Negro, de cabelo todo branco, um pouco curvado. Vestia uma calça e uma camisa simples, de algodão, e nos lábios segurava um cachimbo de piteira longa, que soltava uma fumaça com um cheiro adocicado. Na mão, ele carregava um lampião antigo de querosene que jogava uma luz quente e trêmula ao seu redor. Ele parou ao lado da minha janela e olhou para mim. Não com curiosidade, mas com uma calma que desarmaria um exército. Os olhos dele eram fundos, mas brilhavam com uma sabedoria que eu nunca tinha visto. "A noite está difícil, meu filho?" ele perguntou, a voz rouca, mas suave, que parecia fazer parte do som da chuva. Eu não sabia o que responder. Estava perplexo. "O caminhão deu pane elétrica, meu senhor. Morreu tudo." Ele deu uma baforada no cachimbo. A fumaça dançou na frente do lampião. Ele não olhou para o motor nem para a caixa de fusíveis. Olhou para dentro da cabine, diretamente para mim. "O problema não é de força, é de fé", ele disse enigmaticamente. "Às vezes, o circuito se cansa de levar tanto peso sozinho. Precisa de um sopro." Eu não entendi nada. Achei que era um velho meio caduco que morava por ali. Ele se aproximou da porta, apontou com a ponta do cachimbo para um ponto debaixo do painel, perto da minha canela direita. "Tá vendo aquela caixinha preta cheia de fio, a dos relés?" Tô vendo", gaguejei. "Pois então, dê 3 batidinhas nela, nem forte nem fraco, com a mão fechada, mas tem que ser com vontade de chegar em casa, com fé de que vai dar certo. Vá, meu filho." Aquilo era o conselho mais absurdo que eu já tinha ouvido na vida. Eu sou mecânico amador, sei que dar tapa em relé não conserta pane elétrica geral. Mas eu estava desesperado. Olhei para aqueles olhos calmos e, por algum motivo, senti uma confiança que não vinha de mim. Me inclinei e, sem questionar, dei 3 batidas secas na caixa de relés, pensando na minha filha, na minha esposa, na promessa que fiz. No 3º toque, aconteceu. O painel se acendeu com toda a força, as luzes da cabine brilharam e o rádio, que estava mudo, chiou e voltou a funcionar numa estação qualquer. Virei a chave na ignição e o motor do Mercedes pegou de primeira, roncando alto e redondo, como se nunca tivesse parado. Eu fiquei paralisado. Uma onda de choque e alívio me percorreu por inteiro. Virei-me para a janela, com lágrimas nos olhos, para agradecer ao velho senhor. Ele não estava mais lá. Abri a porta e pulei para fora. Olhei para os 2 lados da estrada. Nada, só a escuridão, a chuva e a neblina densa. Ele tinha sumido, desaparecido sem deixar rastro. Não havia som de passos, nem luz de lampião se afastando. A única coisa que ficou foi o cheiro suave e doce do fumo de cachimbo que pairou no ar por um instante e depois se desfez na chuva. Segui viagem em estado de choque. Não parei até chegar no primeiro posto de gasolina grande, já perto de Betim. Contei a história para o vigia noturno, um senhor de Minas que já tinha o cabelo mais branco que o meu. Ele me ouviu com atenção, sem demonstrar surpresa. Quando terminei, ele apenas sorriu, um sorriso triste. "O senhor teve uma ajuda boa, amigo. Foi abençoado", ele disse. "Esse trecho aqui é protegido. De vez em quando, o pai João da estrada vem dar uma mão para quem é de bem e está em apuro. O senhor não foi o primeiro, e nem vai ser o último a receber a visita dele. Até hoje, eu não sei explicar direito o que aconteceu naquela noite. Não foi assustador como uma assombração. Foi outra coisa, profundo. Uma prova de que a estrada tem seus próprios mistérios, suas próprias leis. Agora, no meu painel, do lado da imagem de São Cristóvão, tem uma pequena figa de madeira e um saquinho com um pouco de fumo de rolo. Não sou mais cético.
Aprendi da maneira mais difícil que nas madrugadas silenciosas e solitárias a gente nunca está completamente sozinho e que às vezes a melhor ferramenta não é a chave de roda, mas a fé. Meu nome é Osvaldo. Na época eu tinha uns 30 e poucos anos, cheio de marra, achando que já tinha visto de tudo. Rodava num 1620 já meio surrado, levando uma carga de adubo para o interior de Goiás. Era uma daquelas viagens que parecem não ter fim. A estrada é uma reta só, cortando um mar de nada debaixo de um céu coalhado de estrelas. É bonito, mas depois de 10 horas vira uma tortura. Era a segunda noite na estrada. Passava das 2 da manhã. O sono pesava feito chumbo nas pálpebras e o café na garrafa térmica já tinha virado uma lama fria. A única coisa que me mantinha acordado era o modão do Tião Carreiro saindo chiado dos alto-falantes. Eu estava no meio do nada absoluto. O tipo de lugar onde, se você quebrar, a carcaça fica para contar história. Foi quando os faróis pegaram alguma coisa na pista. Não era um animal. Era grande demais, escuro e disforme. Pisei no freio com força, o caminhão deu aquela chorada. A carga lá atrás balançou e o cheiro de pneu queimado invadiu a cabine. Parei a uns 20 metros do objeto, desci com a lanterna na mão, o coração batendo na garganta já pensando em carcaça de pneu, peça de algum colega que se foi. Mas não era nada disso. Era um saco grande, de lona grossa e escura, do tipo que usam para carregar grãos ou entulho. Estava amarrado com uma corda grossa, cheia de nós apertados, e estava pesado. Tentei arrastar para o acostamento e senti o peso morto lá dentro. A primeira coisa que um cara normal pensaria seria: isso é problema. Podia ser droga, contrabando, qualquer coisa que terminaria comigo mofando na cadeia. Mas o cansaço e a solidão te deixam burro. Pensei diferente. Pensei, e se for alguma coisa de valor? A ganância é uma desgraça. Com muito esforço, joguei o saco na carroceria, bem no canto, e cobri com uma lona velha. A ideia era abrir no próximo posto, na luz do dia. Voltei para a cabine, o suor escorrendo frio na minha nuca. Dei a partida e segui viagem. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro, veio o cheiro. Um cheiro adocicado, enjoativo. Parecia carne que começa a passar do ponto, misturado com um perfume de flor barata, tipo flor de velório. Tentei abrir a janela, mas o cheiro parecia estar dentro da cabine, impregnado no estofado. Depois vieram os sons. Eu ouvia um arrastar. Um som abafado vindo lá da carroceria. Shhh, shhh. Como se o saco estivesse se movendo sozinho, se esfregando no assoalho de madeira. Eu dizia para mim mesmo que era a carga se ajeitando, o vento, qualquer coisa, mas o som era ritmado demais, intencional demais. O rádio começou a falhar, não era só chiado. A música se distorcia, a voz do cantor ficava lenta, grave, como um disco tocado na rotação errada. Desliguei. O silêncio que se seguiu foi pior, porque no silêncio eu ouvia com mais clareza o arrastar lá de trás. E ouvia outra coisa também, um som baixo, úmido, um choro. Não era choro de criança nem de mulher. Era um som gutural, um soluço que parecia vir do fundo de um poço, cheio de dor e fome. O pavor me pegou de um jeito que eu nunca tinha sentido. Meu corpo inteiro gelou. O cabelo da nuca se arrepiou. Olhei pelo retrovisor, mas só via a escuridão e a lona preta. O choro continuava, agora mais perto. Parecia estar vindo da parede de metal bem atrás da minha cabeça. Pisei fundo. Eu não queria mais saber o que tinha naquele saco. Eu só queria chegar a um lugar com luz, com gente, mas a estrada continuava vazia. Na minha cabeça, eu via a lona se mexendo, os nós da corda se afrouxando sozinhos. Foi quando eu senti o toque. Uma mão fria e úmida pousou no meu ombro direito. Eu gritei, um grito rasgado de puro terror. Puxei o volante com tudo. O caminhão saiu da pista, comeu o acostamento e só parou
quando a frente bateu num barranco de terra. O impacto me jogou contra o volante. Fiquei ali, por um segundo, tonto, o gosto de sangue na boca. Não tinha ninguém na cabine. Olhei para o banco do carona, para o espaço atrás dos bancos, vazio. O cheiro de podridão era insuportável. E o choro agora estava dentro da cabine comigo, alto, desesperado. Não pensei duas vezes. Abri a porta e me joguei para fora, correndo pela estrada escura sem olhar para trás. Corri como um louco por uns 2 quilômetros, até que vi os faróis de outro caminhão vindo na direção contrária. Me joguei na frente dele, fazendo sinal. O motorista, um gaúcho gente boa, parou, assustado com o meu estado. Contei a história para ele, tremendo e chorando. Ele não riu de mim. Ele olhou para o meu caminhão parado lá longe e se benzeu. Voltou comigo com um facão na mão. Quando chegamos, a primeira coisa que notei foi o silêncio. O choro tinha parado. O cheiro tinha sumido. Subimos na carroceria. A lona que eu usei para cobrir o saco estava jogada num canto. E o saco? O saco estava aberto. A corda estava caída ao lado, intacta, sem nenhum nó desfeito. Dentro do saco não havia nada. Só uma mancha escura e úmida no fundo da lona e um tufo de cabelo comprido e preto, grudado numa gosma escura. Nunca mais voltei naquele caminhão. Abandonei tudo ali. A empresa me processou, perdi o emprego, mas não me importei. Até hoje, mais de 20 anos depois, eu durmo de luz acesa. E tem noites que eu acordo no meio da madrugada, com o suor gelado escorrendo pelo rosto, porque eu sinto de novo aquela mão fria e úmida no meu ombro, e ouço aquele choro faminto bem do lado do meu ouvido. Tem carga que a gente pega na estrada que não se descarrega nunca mais. Meu nome é Everaldo. Hoje eu mexo com frete curto, coisa de cidade, horário comercial. Mas por 20 anos, minha vida foi o asfalto. Rodei por tudo que é buraco nesse país, e se tem uma coisa que aprendi, é que a solidão da estrada à noite tem dentes. Ela te mastiga, te engole, e se você não tomar cuidado, te cospe no inferno. Essa história aconteceu na BR-262, cruzando o Pantanal do Mato Grosso do Sul. Quem já rodou por lá sabe como é. De dia é uma beleza que não acaba mais. De noite é um breu. Um oceano de escuridão sem margem, onde os únicos sons são o motor do seu bruto e os bichos que você não consegue ver. É um lugar onde o mundo parece fino, frágil, e o que existe do outro lado está a um passo de distância. Eu estava tocando meu Volvo FH, um cabeça chata, que era meu orgulho. A carga era peça de trator, coisa pesada, sem pressa. Eu gostava de viajar à noite nesse trecho. Era mais fresco, e o movimento era quase zero. Minha única companhia era o rádio PX, o bom e velho faixa do cidadão. A gente troca ideia, avisa de polícia, de acidente, espanta o sono e a solidão. Era quase 1 da manhã. Eu estava num trecho famoso por ser um vácuo, um ponto cego. Sem sinal de celular, sem rádio FM, e até o PX ficava mudo. Por isso, quando o alto-falante chiou e cuspiu uma voz, eu quase pulei do banco. O sinal era fraco, cheio de estática, como se viesse de muito longe ou de um aparelho com defeito. Era a voz de um homem, ofegante, apavorada. Alguém na escuta? Câmbio. Pelo amor de Deus, alguém copiou? QRA Valdecir? Eu tô parado no acostamento, uns 20 quilômetros depois da ponte. A carga! A carga! A voz falhou, engolida pelo chiado. Eu peguei o microfone, o famoso PTT. Aqui é o gaúcho QRA Everaldo. Copiei seu chamado, colega. Qual o seu problema aí? É pneu? Assalto? Repete o QTH. Câmbio. A resposta demorou. Quando veio, a voz de Valdecir era um sussurro trêmulo, cortado por um som estranho no fundo. Um som de arranhado, unha em metal. Gaúcho. Pelo amor de Deus, fica longe daqui. Não para.
A carga está se mexendo. Eu tranquei por fora, mas ela está se mexendo. Está arranhando a porta por dentro. Eu franzi a testa. Que tipo de carga você leva aí, Valdecir? É gado? Porco? Câmbio? Não, não. Ele soluçou. É frigorificada. Carne. Era para ser só carne. O som de arranhado ficou mais alto, mais frenético. E agora era acompanhado por batidas. Batidas surdas, pesadas, vindo de dentro do baú dele. Valdecir, se acalma. Pode ser só o balanço, a refrigeração. Tentei racionalizar, mas um arrepio já subia pela minha espinha. Não é balanço! Ele gritou, a voz explodindo em pânico. Tá arranhando faz 1 hora e tem um cheiro doce. Eu sinto daqui da cabine. Ah, meu Deus, o trinco. A transmissão foi cortada por um som que me assombra até hoje. Um estalo metálico, alto e seco. O som de uma tranca pesada de container cedendo. Depois, o grito. Não foi um grito de susto, foi um grito de quem vê o impensável, um som gutural de puro terror que foi abruptamente cortado por um barulho molhado, um som de carne sendo rasgada, de ossos quebrando, e então, silêncio. Valdecir, Valdecir, responde! Eu gritei no rádio. Nada, apenas o chiado do canal aberto. O silêncio que ficou era 1000 vezes mais assustador que os gritos. Meu corpo inteiro tremia, meu instinto berrava para eu dar meia volta, acelerar na direção contrária. Mas o código da estrada, a imagem de um colega precisando de ajuda, eu não podia. Desliguei o rádio e pisei fundo, engolindo o asfalto na direção dele. 20 quilômetros depois, eu o vi. Um Scania branco, frigorífico, parado torto no acostamento, com as luzes todas apagadas. Parecia uma carcaça abandonada. Parei meu Volvo uns 50 metros atrás, os faróis altos iluminando a cena. O silêncio era total. Peguei minha lanterna mais forte e uma barra de ferro. Cada passo que eu dava no asfalto parecia ecoar naquele breu pantaneiro. O ar era pesado, úmido e tinha um cheiro. O cheiro adocicado e enjoativo que Valdecir mencionou. Cheiro de açougue velho e flores podres. Cheguei na cabine do Scania. A porta do motorista estava escancarada. Apontei a lanterna para dentro. O microfone do rádio estava no chão, a cabine remexida. Havia uma poça escura e pegajosa no assento do motorista. Meu estômago revirou. Chamei por Valdecir. Nenhuma resposta. O medo me dizia para ir embora, mas a curiosidade, a necessidade de entender, me puxou para a traseira do caminhão. A porta direita do baú frigorífico estava aberta, balançando lentamente com a brisa. A tranca de metal estava retorcida, quebrada de dentro para fora. Do vão escuro da porta escorria um líquido escuro e espesso que formava uma poça no chão. Meu coração parecia um tambor. Levantei a lanterna. O facho de luz penetrou a escuridão gelada do container. O que eu vi ali vai queimar na minha retina até o dia da minha morte. Não era carne de boi. Pendurado nos ganchos, onde deveriam estar as carcaças, havia coisas. Formas vagamente humanas, pálidas, de pele esticada e brilhante. Os membros eram longos demais. As articulações se dobravam em ângulos impossíveis. Não tinham rosto, apenas bocas redondas e escuras, abertas num grito silencioso. Eram vários deles, pendurados como peças de roupa num varal macabro. E no meio deles, empalado num dos maiores ganchos, estava o que sobrou de Valdecir. Ou o que eu acho que era ele. O uniforme da transportadora estava rasgado, o corpo retalhado e o rosto estava virado na minha direção, os olhos arregalados, congelados numa expressão de horror absoluto. Foi quando uma daquelas coisas se mexeu. Devagar, a cabeça sem rosto de uma das criaturas virou na minha direção. Um som baixo, um estalo úmido veio de dentro do baú. Eu não gritei, o som não saiu. O terror me paralisou por completo. Soltei a barra de ferro, que caiu no chão com um barulho estrondoso. O som quebrou o feitiço. Virei-me e corri.
Corri como nunca tinha corrido na vida, de volta para o meu caminhão, sem olhar para trás, sentindo aqueles não-olhos queimando nas minhas costas. Entrei na cabine, dei a partida e saí dali cantando pneu, jogando cascalho para todo lado. Não olhei pelo retrovisor. Não precisei, porque quando engatei a quinta marcha, a uns 500 metros de distância, eu ouvi, vindo de trás, ecoando pela noite pantaneira, um coro de gritos agudos e famintos. Nunca contei isso para a polícia. Me internariam num hospício. Abandonei a profissão um mês depois, mas o som do rádio nunca mais saiu da minha cabeça. E tem noites que eu acordo suando frio, porque juro que ouço bem baixinho o chiado da estática. E no meio dele, um som de unhas arranhando o metal do lado de fora da janela do meu quarto.